Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos a esta casa de luz. Nós iniciaremos então agora com a leitura do livro Caminho, Verdade e Vida de Chico Xavier, que diz o seguinte: aflições. É inegável que em vosso aprendizado terrestre atravessareis dias de inverno ríspido, em que será indispensável recorrer às provisões armazenadas no íntimo das colheitas dos dias do equilíbrio e abundância. Contemplareis o mundo na desilusão de amigos muito amados, como templo de ruínas, sobre os embates de tormenta cruel. As esperanças feneceram distantes, os sonhos permanecem pisados pelos ingratos. Os afeiçoados desapareceram, uns pela indiferença, outros porque preferiram a reintegração no quadro dos interesses fugitivos do plano material. Quando surgir um dia assim em vossos horizontes, compelindo-vos à inquietação e à amargura, certo não vos será proibido chorar. Entretanto, é necessário não esquecer a divina companhia do Senhor Jesus. Supondo, acaso, que o Mestre dos Mestres habita uma esfera inacessível ao pensamento dos homens, julgais, porventura, não receba o Salvador ingratidões e apodos por parte das criaturas humanas diariamente? Antes de conhecermos o alheio, o mal que nos aflige, ele conhecia o nosso e sofria pelos nossos erros. Não olvidemos, portanto, que nas aflições é imprescindível tomar-lhe a sublime companhia e prosseguir avante com a sua serenidade e seu bom ânimo. Eu convido então todos nesse momento para que podemos fechar os nossos olhos, ter um momento de introspecção, de conexão com a espiritualidade,
os mentores, guias desta casa, que estão sempre aqui nos amparando, nos protegendo. Tragam suas aflições, como disse a leitura. Todos nós temos nossos caminhos, muitas vezes tortuosos, pesados, e precisamos contemplar a ajuda espiritual. Não sintam-se sozinhos. Todos temos nosso anjo guardião, nosso mentor espiritual, que está sempre perto, nos amparando, nos ouvindo, nos intuindo. Agradecemos ao Mestre Jesus por mais esse dia e que a nossa palestrante seja intuída e tenhamos uma boa palestra essa noite. Que assim seja. Eu convido então agora a Cláudia, que vai expor a palestra sobre o anjo da guarda. Boa noite a todos. Mais uma vez, muito obrigada pelo convite. E cá estamos para refletir sobre um tema pelo qual nós crescemos, né? E ouvimos a nossa infância toda. Nós fomos levados a crer que existe um ser angelical, de semblante pueril, de asas enormes, que nos guia, que nos protege, que nos conduz nos caminhos da vida. Esse anjo protetor, de semblante tão sereno, muitas vezes ele veio ilustrado naqueles quadros que talvez na casa dos avós tinha aquele quadro com aquele relógio até daquele anjo que estava amparando uma criança à beira de um precipício quando ela perseguia uma borboleta ou a bola. A imagem desse anjo da guarda é muito forte na maioria das nossas memórias afetivas acerca desta ideia de um anjo protetor. Então todos nós temos essa imagem do anjo. E o que seria o anjo da guarda? O anjo, ele significa mensageiro, mensageiro de Deus. É do latim angelus. O anjo, para a escala espírita, seria um espírito puro, de uma natureza muito avançada, que por ter se submetido sem murmurar a todas as provas da sua existência, ele percorreu, né, toda essa escalada e atingiu um patamar evolutivo de pureza. E o anjo da guarda, ele é mencionado, né? Ele traz essa ideia, inclusive na Bíblia. Ele veio com a missão de proteger o homem. Ele é de natureza superior. Então, na Bíblia a gente cresce ouvindo, quem vem de uma educação mais católica, que esse ser criado por Deus, já angelical, na doutrina espírita a gente percebe diferente. Nós entendemos que há uma escalada que esse espírito percorreu para atingir o grau de angelitude. Na Igreja Católica, nós fomos educados, eu particularmente venho da educação católica, em que esse ser já foi criado por Deus, puro e muito superior. Então, algumas menções aparecem na Bíblia, quando o anjo apareceu para Maria, o anjo Gabriel, na anunciação, né, do nascimento de Jesus. Em outras passagens, em Salmo, né, o anjo do Senhor acampa ao redor dos que o temem e os livra. Para Enoque, avô de Noé, também havia esse conceito de que um espírito superior o inspirava. Entre tantas outras passagens bíblicas aonde se refere a um anjo superior, a um espírito superior. Na nossa linha histórica, então, nós temos Joana d'Arc, Jung, Abraham Lincoln,
que também traziam essa ideia de uma voz que os guiava para o caminho bom em suas vidas. Mas, quando a gente fala em anjo da guarda, no nosso anjo da guarda, dada a nossa evolução ainda inferior, ou a nossa pouca evolução, muito possivelmente nós não tenhamos como anjo da guarda esse espírito de escalada pura, como a gente vê na descrição, na questão 129 do Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta, e ele obtém como resposta que são espíritos puros já percorreram toda essa escalada. Mas sim, que nós obtemos sim amparo divino, e ele pode acontecer nas nossas vidas de 3 maneiras. E é nelas que nós vamos nos iniciar na reflexão de hoje. A primeira é que este amparo direto nós recebemos do nosso espírito protetor, que é este, o anjo da guarda que nos é designado. Não aquele anjo, mas este anjo, que é um espírito protetor de uma escalada evolutiva mais elevada do que a nossa, sem sombra de dúvida, muito mais elevada, que já possui uma trajetória maior do que a nossa, ou mais bem sucedida que a nossa, que nos ampara, que nos guia e que está conectado conosco desde o nosso nascimento ou até há muito tempo antes do nosso nascimento. Por vezes esse espírito protetor nos acompanha por diversas existências. Aí nós temos também os espíritos familiares. Às vezes, quando a gente tem um afeto muito grande por um amigo que desencarna, por uma vovó, por um tio ou por uma mãe, a gente acredita que toda vez que eu solicitar a inspiração, o auxílio desse espírito amigo, desse espírito familiar, eu obterei o auxílio. Possivelmente sim, porque nós somos conectados pelo afeto. Os espíritos familiares, eles se conectam a nós, não por elevação espiritual superior à nossa, porque às vezes, aquele irmão de caminhada que pertenceu à nossa família, que era do nosso círculo íntimo, ligado por nós, pelo afeto, não possuía uma elevação espiritual muito maior do que a nossa, por vezes igual, até inferior, mas havia uma vinculação amorosa ali. Então esse espírito nos auxilia e roga por nós. Possivelmente seja ele a interceder junto ao nosso espírito protetor, que nem sempre precisa ficar 24 horas ao nosso lado, porque ele respeita o nosso livre-arbítrio e ele consegue, a partir das vibrações que emana, nos influenciar a longas distâncias de outras paragens. Ele não precisa estar 24 horas ao nosso lado. Mas às vezes esses nossos espíritos familiares, eles estão conosco também para nos dar apoio, nos dar força, nos encorajar nas caminhadas da vida. E por fim nós temos os espíritos simpáticos. Os espíritos simpáticos são aqueles que nós angariamos por sintonia, por frequência, por afinidade. Vejam, familiares era por afeto, era por carinho, não era nem por similitude, às vezes, de pensamento, mas os simpáticos a gente atrai por similitude de vibração, seja ela positiva, seja ela negativa. Porque os espíritos simpáticos, às vezes, se configuram nos nossos obsessores também. Porque vibramos numa sintonia semelhante. Então, a simpatia se dá por sintonia. E aí, quando Haroldo Dutra Dias diz que é como se houvesse uma frequência de rádio que a gente conecta, e a gente conecta naquela sintonia que pega na nossa. Se ela for elevada, nós teremos bons pensamentos, nós estaremos
envolvidos no bem, na prática do bem, em questões edificantes, escolhas edificantes na nossa jornada, na nossa caminhada. Mas também, da mesma forma, se nós estivermos de acordo com as nossas inclinações inferiores, mais voltados à promiscuidade, ao vício, à invigilância do pensamento, à ausência da prática no bem, nós também podemos nos tornar abertos a influências menos felizes. Então, esse amparo divino que acontece em 3 categorias, nós podemos considerar que é um bom amparo, não é? Quantas vezes nós nos sentimos desamparados, mas nós não estamos. Muitas vezes a gente sente que não recebeu, por exemplo, amor dos pais. Não me senti amado, mas você foi amado. Você só não sentiu porque não percebeu, porque você não entendeu o amor da maneira como o outro quis lhe entregar. Às vezes a gente quer o pacotinho de presente que venha com a embalagem verde claro, um lacinho rosinha, feito assim, feito assado, com uma florzinha em cima. Assim eu vou entender que é um bom presente, com um pacote bem bonito. Mas às vezes um belo presente também vem sem uma embalagem enfeitada. Assim como a gente tem dificuldade de perceber amor, de perceber auxílio nas coisas do cotidiano, nos desafios que nos são impostos, a gente também tem dificuldade de perceber a influência, o amparo que vem em três categorias. E nenhuma delas é fraca. Uma nos conecta por superioridade moral, espiritual, por sabedoria, por elevação. É um bom condutor, é um guia seguro que está a nos guiar ao longo da vida. A outra nos guia por amor, por afeto, pelo bem-querer. E a outra nos guia por afinidade. Isso não é pouca coisa. No Livro dos Espíritos, nós temos no capítulo 9, uma série de questões acerca da intervenção dos espíritos no mundo corporal. Especificamente falando sobre a influência do espírito protetor, pois é assim que Kardec se refere a esse nosso anjo da guarda, ou bom gênio, também ele se refere ao nosso bom gênio, que não é aquele anjo da guarda, de novo eu reitero, não é aquele ser angelical puro, mas é esse espírito protetor mais elevado do que nós, que nos auxilia. Das questões 489 até a 524, nós temos aí um bom tratado explicativo dentro do Livro dos Espíritos, de um guia muito seguro, para que a gente possa entender o papel do anjo da guarda e a influência dele na nossa vida. Por ora, nós iremos nos referir a ele como espírito protetor. Então, na questão 491, nós vamos ter aqui: qual é a missão do espírito protetor? É a de um pai para com os filhos. É a missão genuína dos pais. Aqueles pais que amam, aqueles pais que protegem, aqueles pais que guiam, que desejam o melhor para o seu filho. É este o papel do espírito protetor. É ainda de conduzir o seu protegido pelo bom caminho. E ele, inclusive, se alegra quando a gente se coloca no caminho mais justo, mais adequado, mais edificante. É também de ajudá-lo com os seus conselhos. Conselhos esses que às vezes a gente não sente, porque a nossa conexão está baixa, a nossa percepção está muito vinculada com a matéria. Nós estamos sempre distraídos com o nosso entorno, com o nosso dia a dia, com as nossas atividades, com nossas ocupações, e a gente não consegue perceber o quanto ele também nos ajuda com seus conselhos, de que maneira
nos intuindo. Ele também nos consola nas nossas aflições. Às vezes ele não consegue evitar a aflição, porque a causa da aflição pode ser uma causa atual ou anterior, assim está no Evangelho. Essa causa pode ter sido originada por nós nesta existência ou em existências anteriores. Então as nossas aflições, elas são inevitáveis, porque nós as geramos. Mas Ele está aí para nos consolar, para nos amparar, para que a gente não desanime. E Ele também nos sustenta com coragem nas provas da vida, porque Ele não vai tirar as provas que nós precisamos passar. Embora se a gente deve 100 e tiver uma boa conduta, a gente paga 1, né? 100 por 1, já tem esta premissa trazida para nós. Embora a generosidade de Deus sempre atenua as nossas provas, quando a gente tem boa vontade, ainda assim, nosso Espírito Protetor não pode evitar as nossas provas. Porque senão qual é o objetivo da reencarnação, se não passar por essa escola? Pela pedagogia da reencarnação, pelo aprendizado dessa existência. Qual seria o nosso mérito se a gente tivesse todas as nossas dificuldades retiradas do nosso caminho? Nossa fé não seria testada, nossa persistência não seria posta à prova. Possivelmente nos tornaríamos até mais levianos, indiferentes à dor do próximo, porque a gente não aprenderia a ter empatia. Não que a gente deva buscar o sofrimento jamais, muito pelo contrário. A gente deve tentar evitar o erro para que a gente não sofra a consequência. Eu dizia ontem em outra oportunidade que quando Kardec fez a codificação, ele conseguiu acabar com a palavra culpa. Não existe culpa, existe responsabilidade. A partir do momento que eu erro, eu preciso arcar com a minha responsabilidade em reparar aquilo que eu prejudiquei, seja em mim mesmo, às vezes no meu corpo físico, a partir de maus hábitos, más escolhas, e às vezes aquilo que eu prejudiquei no meu irmão, no próximo. Então são responsabilidades que são aguçadas o tempo todo para que a gente possa aprender, e o nosso Espírito Protetor sempre está ao nosso lado. E qual é a missão então, ainda continuando, né, do Espírito Protetor? Eles são fiéis às leis divinas. Por terem uma elevação superior à nossa, eles já têm essa percepção, né, da lei de causa e efeito, da lei de justiça. Então eles são fiéis às leis divinas, de uma forma que talvez ainda a gente não aprendeu, porque a gente não é fiel nem a gente mesmo, nem ao nosso próprio propósito. Então a gente precisa muita caminhada ainda para conseguir desenvolver isso. Cada tutelado recebe conforme a sua capacidade e merecimento. Então, conforme a nossa capacidade, a gente vai recebendo as tarefinhas para fazer. Por isso que a gente tem que cuidar com os pedidos, para não ser igual a mãe de Tiago, né? De Filipe, que pediu algo a Jesus que não estava para o alcance dos filhos ainda. Cuidado com aquilo que a gente pede. Às vezes a gente pede coisas que podem ser a nossa derrota. A gente pede favores, pede atenuações, que às vezes isso pode colocar todo esse progresso que a gente vem tendo na derrota. Então muito cuidado com isso, porque a gente às vezes não sabe o que pede. A gente tem que pedir sabedoria.
e confiar nesse propósito divino. O Espírito Protetor, ele não impõe, ele não oprime, ele não é um general que ele se coloca ao seu lado e ele fica dizendo, tem que fazer assim, tem que fazer assado. Não, não é assim. E ele também não fica lá fiscalizando para ver como é que tu se comporta, como se ele fosse um fiscal que vai lá anotando no caderninho, embora eu não sei, né? Pode ser que tenha um caderninho. Quando a gente chegar lá, a gente vai saber, né? Vai ver que tem. Mas ele não impõe nada. Por quê? Porque ele respeita, de novo, o nosso livre-arbítrio. E no livre-arbítrio não pode existir imposição. Para que esse comportamento que a gente esteja tendo hoje seja verdadeiro, ele tem que ser espontâneo, não imposto. Porque eu não serei eu fazendo aquilo. Não vou estar sendo verdadeiro. Por isso que ele não impõe e ele não oprime. Eles também, né, o Espírito Protetor não faz o trabalho que nos compete fazer. Ele não vai vir aqui resolver o nosso problema. Não vai fazer a tarefa que cabe a nós. Eu quero melhorar, quero desenvolver a paciência. Então Deus vai te dar a paciência agora. O Espírito Protetor vai te dar agora. Não, às vezes ele vai te dar situações que vão exercitar a sua paciência. Mas você vai ter que caminhar nesse pedaço. Eu quero melhorar a minha saúde, mas ele não vai possivelmente operar ali a mágica. Não. Ele vai lhe amparar no processo, mas ele não vai fazer a tarefa por você. Você vai ter que cuidar da sua saúde, cuidar do seu templo físico que o seu espírito habita. Ele não interfere nas nossas provas e expiações. E por fim, se esforçam para que evitemos as más condutas. Eles estão sempre na nossa torcida, sempre ao nosso lado, nos inspirando. Na questão 492, pergunta assim: o Espírito Protetor é ligado ao indivíduo desde o seu nascimento? Desde o nascimento até a morte, e frequentemente o segue depois da morte na vida espiritual e mesmo através de numerosas existências corpóreas, por ser um espírito que assumiu esta missão, este trabalho para conosco. E se ele assumiu, ele precisa cumprir, porque ele cumpre as leis divinas. O Espírito Protetor, ele nos abandona algumas vezes quando somos rebeldes aos seus conselhos, na questão 495. Ele se afasta quando ele vê que os seus conselhos são inúteis e a vontade de aceitar a influência dos espíritos inferiores é mais forte. Então, ele se afasta, mas ele não abandona. Nós abandonamos eles. A gente faz escolhas que nos afastam daqueles que nos querem bem. Quando a gente faz essa escolha, ele respeita, porque, de novo, ele sabe que nós precisamos evoluir por nós mesmos. Só voltando aqui, eu gostaria de chamar a atenção, eu acabei esquecendo de mencionar, né? Nós temos dois grandes exemplos dentro da doutrina espírita de espíritos protetores que se auxiliam mutuamente. Nós temos aqui Chico Xavier e Emmanuel, né? Veja bem como o espírito protetor de Emmanuel auxiliou Chico Xavier durante a sua encarnação inteira. Eu não me recordo aqui a quantidade de obras que foram ditadas. Eu não posso afirmar aqui quantas influências positivas Emmanuel deixou em Chico para que ele fosse esse instrumento divino e que pudesse deixar esse legado tão grande que deixou. Ainda nós temos Joana de Ângeles e Divaldo. Divaldo relata que ele percebeu as primeiras influências de Joana aos 4 anos de idade. Então, muito cedo.
E olha também a trajetória toda de Edivaldo. Que obra belíssima, que exemplo bonito. Vejam a importância da Joana na vida de Edivaldo. E Edivaldo conta de uma maneira muito bem humorada quantas vezes que ele pediu conselho para Joana. E aí a Joana dizia: ora, mas o conselho para você, uma mensagem para você? Sim. Vai lá, pega o livro tal. Não, mas lá você não meditou naquele livro, mensagem para mim. Mas todas as mensagens eram para você. Você publicou porque quis. Essa foi a resposta de Joana para ele. Então o Espírito Protetor, ele sempre tem uma palavra para nos dar. Sempre nos auxilia. Na questão 519 ainda, as sociedades, as cidades, as nações, elas têm seus protetores especiais? Tem sim. São individualidades coletivas que marcham com um objetivo comum, com necessidade de uma direção superior. A exemplo do planeta Terra. Nosso governador é Jesus. Ele assumiu essa bronca conosco aqui, desde a criação até agora. Ele que permite que a gente esteja habitando esse planeta, aprendendo com ele. E o nosso país, será que ele tem também um protetor espiritual? Esse não foi nos revelado na codificação de Kardec. Foi por revelação no livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, através de Chico, né? E o nosso protetor espiritual do Brasil é Ismael. Ismael vela por nós, brasileiros, aqui no nosso país, na nossa nação. Mas como aqui está dizendo, todas as individualidades coletivas têm o seu protetor. Possivelmente nossa família também tenha um. Aonde a gente trabalha também deve existir um. Sempre onde existir uma unidade coletiva, existe alguém que também está ali para guiar e para inspirar. A casa espírita aqui possivelmente tem um protetor que guia. Nós sofremos as influências dos espíritos tanto para o bem quanto para o mal. Vocês lembram quando eram crianças que tinham aqueles desenhos animados, né? Aonde de repente o personagem, eu me lembro do desenho do Pica-Pau, né? Então o personagem estava ali pronto para fazer para ter uma atitude, e aí de repente aparecia o anjinho que dizia para ele: não faça isso, né? E aí vinha o capetinha, né? A imagem de um capetinha do outro lado, exatamente como está ilustrado aqui, dizendo para ele: não, vai lá, cutuca isso, faz aquilo, né? Provocando. É uma ilustração, digamos, lúdica, é uma brincadeira, mas é como se fosse assim que acontece conosco também. Quando a gente vai ao médico, por exemplo, o médico diz para você assim: olha, você está com um quadro de saúde que requer cuidados. Você não pode fazer força excessiva, você precisa cuidar da sua dieta alimentar, você precisa beber mais água, você precisa buscar um exercício físico adequado, né, à sua condição, que não exceda. E aí você sai de lá do consultório do médico pensando: poxa vida, mas ele não me deu nenhum remédio. Esse médico não é bom não. Por quê? Porque a gente quer a cura imediata, mas o médico não vai na sua casa fazer a dieta por você, fazer o exercício por você. Você precisa tomar essa atitude e fazer por ti. Então, é mais ou menos assim. A gente vive uma luta ali, diariamente. O pensamento bom versus o pensamento menos feliz. Na influência espiritual ainda, ela acontece no estado de vigília, quando estamos acordados. De que forma? Por intuição e por inspiração. Quando a gente está bem conectado com a nossa espiritualidade guia, com o nosso espírito protetor, com os espíritos familiares, a gente consegue sentir a influência
a gente é intuído, às vezes assim, não vai agora, não vai lá, ou então vai agora, vai falar com tal pessoa, está precisando ouvir você, vai lá e ajuda aquela pessoa que está parecendo perdida. Então são intuições que a gente recebe o tempo todo no estado de vigília, enquanto acordados. E no estado de sono físico, de desprendimento, nós também somos guiados pelo nosso espírito protetor. Por isso a importância de orarmos antes de dormir. Porque a gente precisa se desconectar daquilo que a gente presenciou ali durante o dia, daquilo que a gente viu na televisão, viu na internet. Desconecta e conecta com o teu espírito protetor, pedindo a ele que te guie durante o sono para novos aprendizados, para orientações, para amparo, consolo. Às vezes precisamos de colo e ele está ali para nos auxiliar durante o sono. Nem sempre a gente vai lembrar. Às vezes a gente tem a impressão de que nunca sonha com coisas boas, né? Mas é porque a nossa matéria é muito densa e às vezes a gente não vai lembrar mesmo. É difícil nós nos lembrarmos de um sonho, ter um sonho lúcido. Mais difícil, sim. Demandaria um pouco mais de daqui a pouco, discernimento espiritual para que isso acontecesse. Mas não quer dizer que na manhã seguinte, quando você levantar, você não vai sofrer o benefício daquelas instruções que tu obteve ao longo daquela noite. A influência espiritual também, ela pode acontecer por espíritos superiores, que eles sempre vão nos guiar com uma intuição positiva, vão nos dar uma mensagem edificante, vão nos guiar para termos mais calma, para a gente não explodir naquele momento, não brigar naquele momento, não dizer aquilo que depois tu vai te arrepender, não ter aquela atitude impensada. Ele está ali, sempre nos guiando ao bom senso, enquanto que os espíritos inferiores, eles também nos influenciam para que a gente se comprometa cada vez mais, e às vezes simplesmente para atender a satisfação deles, seja no vício ao álcool, à droga, ao vício da pornografia, do jogo, né, da internet, do que for. Então ele também se beneficia com essa energia que é desprendida naquele momento, como se fosse uma sanguessuga, né? Que suga de você. Não é para o teu benefício, é para o benefício dele e teu prejuízo. Benefício entre aspas, né? Então, como que a gente vai saber, gente? Como que a gente faria para distinguir se aquilo que eu estou sentindo agora é uma intuição que vem de uma natureza superior, é algo bom que vai me conduzir para o bem, ou se é algo que vai me conduzir para o mal? Porque é uma decisão difícil, é difícil a gente perceber, né? É pela natureza da intuição. Jamais um espírito superior vai impor para você alguma coisa ou vai te conduzir para o mal. É pelo teor desses desejos. Se ele for edificante, tu pode ter certeza que veio de um espírito protetor. E na dúvida ainda, quando a gente fica na dúvida mesmo, a pergunta que desempata é: o que Jesus faria nessa circunstância? O que será que ele faria? Este guia é infalível. Dentro da influência espiritual, será que o nosso espírito protetor, ele continua conosco quando a gente está em processo de obsessão? A influência dos espíritos menos felizes, quando muito intensa, pode originar o fenômeno da obsessão. Mas e o nosso espírito protetor, ele fica aí conosco?
sem dúvida. Mas ele só vai conseguir, nós só conseguiremos nos beneficiar daquela sintonia se a gente abrir essa porta, se a gente elevar o nosso pensamento. Quantos livros, quantos romances a gente lê, espíritas, em que relatam as pessoas quando elas estão em situação delituosa, degradante, elas não conseguem sentir essa sintonia com a espiritualidade mais elevada. Mas às vezes, quando o sofrimento é muito, 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 quando esse espírito, além de obsediado, ele está num processo de sofrimento muito grande, às vezes ele se dobra em prece. Ai, nossa, aí não abre uma fresta, aí abre uma janela escancarada, para que o espírito protetor pegue você no colo e te resgate disso. Então depende sempre da postura que a gente vai ter frente a tudo isso. E o anjo da guarda, ele nunca, de fato, nos abandona. E, pasmem, esses anjos também podem ser, esses espíritos amigos e familiares, não só necessariamente podem ser pessoas desencarnadas, pode ser alguém que convive com você. Sabe aquela pessoa que é sempre um guia sereno, que você busca um bom conselho, aquela palavra sensata? Quando a gente está em dúvida, a gente pensa, não, mas eu preciso conversar com aquela pessoa, porque eu sei que eu vou acalmar meu coração. Às vezes essa pessoa também é o seu espírito protetor, não aquele, né? Mas também é alguém que o seu espírito protetor usou para te ajudar. É alguém que te ajudou no momento em que você passou mal na rua. É uma pessoa que te ajudou quando você estava em dificuldade, te aconselhou, te deu um abraço, te consolou. No teu momento mais difícil, essa pessoa também foi usada. E aí vem uma outra questão. Será que a gente também está fazendo esse exercício para ser anjo? Para ser espírito protetor? Será que a gente é esse anjo protetor para alguém? A gente pode ser anjo protetor de diversas maneiras, né? Orando por alguém. Às vezes aquela pessoa não nos permite auxiliar. E a gente não pode salvar aquele que não quer ser salvo, mas a gente pode fazer uma prece por ela. A gente pode orar muito por aquela pessoa, pedir muito para que o espírito protetor dela consiga chegar ali. A gente pode consolar alguém, ajudar alguém, encaminhar alguém, apadrinhar alguém na vida que esteja em necessidade física, em necessidade de condições socioeconômicas. A gente pode fazer caridade, ajudar, adotando uma criança. Nós podemos sim ser anjo na vida de alguém. A gente pode amparar alguém que está num momento difícil, alguém que está se sentindo no fundo do poço, aonde mais para baixo não dá para ir. E não precisam grandes gestos, às vezes um abraço, às vezes uma palavra, um auxílio, uma visita, né? Um pequeno mimo, para que aquela pessoa se sinta de fato especial, está no nosso alcance. A gente pode ser anjo da guarda de alguém, sim. A gente pode ser aquela pessoa que é colocada na vida do outro no momento de necessidade. Às vezes os pais, quando mandam os filhos sozinhos para a escola, né, mesmo que o trajeto seja pertinho, a gente não tem como saber quantas vezes o seu filho foi ajudado pelos anjos anônimos da rua, por pessoas que ajudaram ele a atravessar a rua, por pessoas que ficaram de olho quando viram que talvez ele pudesse passar por algum perigo. A gente não tem como saber. Mas certamente isso já aconteceu inúmeras vezes. E como a gente faz para nos conectar com esse grande consolo de alma que é o nosso espírito protetor? Porque será que a gente pode fazer esse movimento voluntariamente, querer se conectar? Eu ouvia antes da palestra, como eu queria saber quem é o meu anjo da guarda, né? Como eu queria saber o nome dele. Olha, dificilmente a gente vai saber um nome, porque a gente já teve tantos também. A gente pensar, né? Nós mesmos.
Eu hoje estou Cláudia, mas eu não sei como eu me chamava. Então, a nomenclatura talvez não seja o fator mais interessante para a gente saber, mas que a gente tenha a certeza de que Ele está aí, de que Ele existe. Então, uma forma muito segura de nós nos conectarmos com o nosso Espírito protetor é pela oração, pela prece. A oração faz com que a gente exercite o pedir, o agradecer, o louvar, que a gente consiga abrir o coração. Não precisa ser uma prece tão bonita como a gente vê, a querida colega aqui fazendo aqui, que é tão linda a prece que esse pessoal aqui faz, né? É de comover o coração. Não precisa, se a gente não sabe fazer assim, uma conversa, como se a gente estivesse falando com o nosso melhor amigo, é o suficiente. Ele vai nos ouvir. Vigiar e orar ativamente, porque não adianta só pedir a Deus e pedir aos espíritos superiores e ao espírito protetor que Ele nos guie, se a gente mesmo não se guia. Lembra, Ele não vai caminhar o caminho por ti. Então, ora e vigia teus passos, tuas escolhas, tuas ações. Cuida para que aquilo que tu esteja fazendo esteja em acordo com o bem, com aquilo que está com o propósito de evolução. Fazer silêncio mental, a gente tem tanta dificuldade, a gente já falou sobre isso aqui em outros momentos, como temos dificuldade de silenciar a mente, de silenciar o coração, fazer aquele silêncio assim, desligar tudo dentro de casa, simplesmente esvaziar a mente, para que Deus fale conosco, para que o Espírito Protetor fale conosco. A gente fala a Deus, mas possivelmente para que essa conexão com o nosso Espírito Protetor aconteça através do silêncio, através da meditação. E cultivar o desejo no bem. O cultivo do desejo do bem é ativo. Precisa ser uma ação, uma escolha. No início vai ser automático. Depois vai se tornando um hábito. E como todo hábito, vai se tornando uma forma de ser. Então, fazer o bem, ser gentil, ser educado, depois estendendo a mão, auxiliando, sendo o anjo protetor de alguém, vai se tornando um hábito na nossa vida e depois, com o passar das existências, se torna nosso jeito de ser enraizado em nós. A gente nem conceberia a ideia de fazer uma maldade para nada, para ninguém, porque aquilo está muito enraizado dentro de nós. Ainda sobre o recurso da prece, quando a gente não souber como fazer, né, tem insegurança de como pedir, lá no final do Evangelho segundo o Espiritismo tem uma coletânea de preces, né, preces espíritas, e tem algumas delas reservadas ao Espírito Protetor, para pedir auxílio a esses espíritos superiores. Então também a gente pode usar essa colinha que a doutrina espírita nos permite ter, que tanto nos ajuda, né? Se a gente não souber, não quiser, e quiser às vezes rezar a velha oração da infância, né? O Santo Anjo, vale também. É uma oração tão bonita que a gente aprende no berço ainda, né? Nossas mães, nossos pais nos ensinaram com tanto amor e carinho. E que a gente tenha confiança em Deus, para que possamos encerrar a fala dessa noite. Muitas vezes o que nos parece um mal é um bem ulterior que ainda não somos capazes de perceber. A gente não tem como saber de quantos livramentos o nosso Espírito Protetor já nos protegeu. Nós não temos como saber. Aquele momento em que eu não fui, ou que eu fui, e o ato de ir ou não ir, eu evitei algo de ruim. Ou o ato de ir me provocou algo muito bom. A gente não tem como saber de quantas dificuldades, quantos livramentos estão disfarçados em pequenos infortúnios que a gente passa no dia a dia. E a gente reclama deles. Como a gente reclama do pneu que furou,
do carro que estragou, do trânsito lento, como a gente reclama do computador que caiu a conexão naquele momento, como a gente reclama das coisas que não dão certo do jeito que a gente acha que tem que ser o certo.